Queridos, hoje a gente vai entrar na parte 9 e 10 do equilíbrio químico. A gente vai ir do céu ao inferno, efetivamente, porque deslocamento é uma alegria, é muito fácil, é só teoria, pouca letra, pouco número, na verdade, muita letra. E a parte restante já é bem mais algébrica, bem mais calculeira, e a gente tem que saber assim, ó, selecionar o que realmente é interessante para a gente na prova. Então o professor já acabou montando tudo para vocês. Vou passar com... As fotos já foram passadas, eles já estão disponíveis, né? Então vocês podem ter todo esse material que está montado previamente já à disposição, não precisa copiar nada, ok? Então eu só vou te pedir a gentileza de abrir o livro na página 123 para a gente falar sobre o Henri Le Chatelier, químico fantástico do século XIX, que era extremamente empirista, ou seja, ele era prático, fazia experimentos e anotava tudo que ele obtinha. Por quê? Porque assim, pessoal, quando a gente fala de equilíbrio químico, todo sistema que está em equilíbrio, ele tende a ficar em equilíbrio. Parece a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Até que alguma ação seja feita sobre esse sistema. E quando ele sofre uma ação, o Le Chatelier percebeu que o próprio sistema reage como se fosse algo vivo e compensa essa ação. Então eu trouxe para vocês aqui o esquema cíclico de um processo em equilíbrio químico. Como funciona um sistema em equilíbrio? Por exemplo, como na aula de, sábado na aula 8, o professor comentou. Quando a gente tem, por exemplo, tu analisa o teu dente. O teu dente ele está constantemente se desfazendo e se refazendo. Se desfazendo e se refazendo. Só que como a velocidade de desmineralização e mineralização é a mesma, como a gente chama, a gente não nota o dente se desmanchando e crescendo de novo. Tanto que hoje em dia há vários estudos falando que não há necessidade de fazer obturações, porque o próprio tecido ósseo pode se reconstruir caso tu tenha uma cárie. Isso é verdade. O equilíbrio químico explica muito bem isso. Então se vocês forem atrás, puserem assim, fim das obturações, botem no Google, vocês vão ver que tem muito artigo, muito paper sobre isso, sobre a reconstrução do tecido ósseo, óbvio, guardadas as devidas proporções. Não quer dizer que você perca uma mão e uma mão cresça de novo, né? Meu Deus do céu, me regenero. Não é bem assim, mas num nível particular, sim, isso acontece, pois é um sistema fechado e está em equilíbrio. Só que o Henri Le Chatelier, que era um químico francês, ele percebeu o seguinte, que o sistema está em equilíbrio até ele ser perturbado. E quando ele é perturbado por uma ação externa, ou seja, algo que fazem nele. Por exemplo, abrir um refri, o refri está em equilíbrio dentro da garrafa, você abre a garrafa e aí tu perturba o equilíbrio, porque o refri não vai ficar mais como ele estava antes. Ao abrir a garrafa, você promoveu alguma ação externa. Essas ações externas podem ser de três naturezas. Aumento ou diminuição da quantidade dos participantes do equilíbrio, aumento ou diminuição da pressão sobre o equilíbrio, ou aumento e diminuição da temperatura do sistema em equilíbrio. O exemplo mais simples é o refri. Se tu abre o refri, tu altera a pressão do sistema. E se tu altera a pressão, ele começa a produzir muita efervescência. Então vocês veem as bolinhas surgindo, e não foram vocês que fizeram aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas surgiram graças ao próprio processo de restabelecimento do equilíbrio. Ou seja, sabe por que aquelas bolinhas surgem? Porque, segundo Le Chatelier, quando tu faz uma ação externa, tu tira o estado de equilíbrio do sistema. E daí o próprio sistema, ou seja, a própria reação, tende a voltar àquele estado. E como ela tende a voltar àquele estado? A única coisa que a reação faz são os deslocamentos, ou seja, é o deslocamento. E o que significa deslocar? Deslocar significa ou a reação produz mais para voltar àquele estado inicial, ou a reação forma mais reagentes para voltar àquele estado inicial. Então, na linguagem química, no vocabulário dos químicos, a gente diz que quando a reação produz mais ou forma mais produtos, ela desloca para os produtos. E deslocamento para os produtos é uma forma de compensar a tua ação. Quando a reação refaz mais reagentes, ou seja, forma mais reagentes, nós dizemos que ela desloca para os reagentes. Ou seja, a reação acaba formando mais reagentes para compensar a tua ação, que pode ser apenas variação de quantidade, pressão ou temperatura. Não tem mais nenhuma possibilidade.
Tudo bem? Então, repito, por que quando tu abre um refri, uma água com gás, sai bolinhas de gás? Porque tu promoveu uma variação de pressão. Ao variar a pressão, tu fez uma ação externa. O sistema começa a reagir e ele desloca para o lado do gás. Ou seja, ele produz mais gás para voltar àquela calmaria na qual ele se encontrava antes de ser aberto, sem efervescência. Isso acontece com a respiração, o processo de respiração celular é assim. Afinal, a gente produz muito gás carbônico dentro das nossas células. Por que a gente não começa a inflar? Ai, que pergunta sem sentido. Mas é verdade, querido, a gente começa quando queima glicose a produzir muito gás carbônico. Então, dentro de ti, está havendo muita produção de gás. Por que tu não começa a crescer, então, conforme tu vai respirando? Ah, porque a gente solta. Não, querido. É porque existe um equilíbrio químico dentro do teu corpo que faz esse balanço entre a quantidade de gás e ele na forma aquosa, digamos assim, que é a forma de ácido. Então, na biologia, quando tu fala em gás carbônico e ácido carbônico, o processo é esse. O gás carbônico ele se dilui nos líquidos e se transforma em ácido carbônico para que a gente não exploda, literalmente. Porque se tu produz gás carbônico aqui no bíceps, por exemplo, ele não vai diretamente para o pulmão com uma velocidade absurda para tu expelir. Então por que o teu bíceps não cresce enquanto ele não chega no teu pulmão? Justamente por isso, porque o teu corpo está em equilíbrio químico. Então quando tu perturba ele produzindo CO2, o próprio organismo faz com que o CO2 se dissolva em água para manter a mesma proporção entre gás carbônico e ácido carbônico, que é a forma do CO2 dissolvido em água. Então, isso é equilíbrio químico. É muito fácil, parece a primeira lei de Newton. Qualquer sistema em repouso, em inércia, tende a permanecer como está, até que haja uma ação externa, né? Ou seja, algo que o acelere para, enfim, alterar esse ponto ou momento de inércia. Então, é basicamente isso. Ação e reação, daí a gente já vai para outras ou demais leis de Newton. Então, é exatamente assim que os sistemas funcionam e quem estudou como isso implica efetivamente nas reações químicas foi esse cara aqui, que fez de uma forma muito, muito empírica, ou seja, ele fazia a ação e anotava o que acontecia. Então, ele botava tudo num esqueminha, que é como a gente vai fazer, vamos reproduzir a teoria dele. Então, qual é o princípio de Le Chatelier? Um sistema em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio até que haja uma ação externa, né? E quando ocorre uma ação externa, essa ação perturba o sistema e o sistema compensará essa ação. Sendo assim, a gente pode dizer da seguinte forma: quando um sistema em equilíbrio, quando um sistema em equilíbrio sofre uma ação externa, sistema em equilíbrio, queridos, sofre uma ação externa, equilíbrio, sofre uma ação externa, sofre uma ação externa, ação externa, bem importante isso, ou seja, tu que faz isso, externa, o próprio sistema compensará a ação, restabelecendo o equilíbrio. A ação restabelecendo assim, isso é importante, restabelecendo o equilíbrio. Tudo bem? Ou o estado de equilíbrio. Então, é muito fácil, pessoal. Só lembrar de uma frase bem simples. Se desequilibrou, tem que equilibrar. É bem simples mesmo, é uma barbada. O Enem tinha um histórico de cobrança, mas ele mudou de um tempo para cá, ele parou de cobrar deslocamentos de equilíbrio. Não cai em tanto, cai em questões bem pontuais, bem simples, e são bem bobinhas mesmo. Então, nós vamos ver agora todos os fatores que interferem nas velocidades das reações. O professor vai explicando eles e a gente vai vendo, não é, como essas
alterações implicam no equilíbrio, para a gente poder, enfim, verificar isso na prática e anotar aqui nossa colinha de deslocamentos de equilíbrio. Então eu vou começar com o primeiro fator aqui, ó, fatores, coloquemos assim, fatores. Disparado, o mais importante é a concentração. Concentração é a mais popular. Vamos ver aqui a variação da concentração. O que acontece quando a gente varia a quantidade de um participante no equilíbrio químico? Quando a gente tem um estado de equilíbrio, existe uma constante entre a quantidade de produto e reagente. Tudo bem? Eu gosto de dizer, ou explicar inicialmente de forma mais matemática. Ó. Todo equilíbrio químico tem uma constante entre a quantidade do produto e a quantidade do reagente, ou seja, a razão entre produto e reagente tem que ser sempre a mesma. Não interessa quais são os números, em si a razão. Porque se a gente não consegue entender, por exemplo, queridos, que 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 4 por 2, que é a mesma coisa, por exemplo, que 8 por 4, a gente não entende o significado de razão. Razão é a melhor forma de comparar duas grandezas, ou seja, duas coisas. E isso mostra sempre que o numerador é 2 vezes maior que o denominador. Portanto, vamos supor que a constante de equilíbrio de uma reação seja assim. Ela seja 2 vezes maior para o numerador, ou seja, tem 2 vezes mais produto do que reagente no equilíbrio. Ok? E aí vamos supor que tu altere esse equilíbrio. Ou seja, que tu bote limão no refri, por exemplo. O refri tem ácido, e aí você vai lá e bota limão, que é ácido também. Então tu estás aumentando a quantidade de ácido em algo que tem ácido. Como isso perturba o equilíbrio químico do refri? Bem fácil. Vamos supor então que você adicione aqui, por exemplo, produto. Ó, eu vou colocar mais, eu vou colocar aqui mais 5 mols. 5 mols, por exemplo, de produto. Na verdade, não 5. Vou fazer uma mais simplesinha aqui. 3 mols de produto, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha ácido nos produtos desse equilíbrio que eu estou inventando. E aí você vai, literalmente, botar mais ácido. Tu vai pegar um limão e vai espremer e vai colocar mais ácido lá naquele sistema. Vamos supor que o ácido esteja nos produtos. Então, tu estás colocando 3 mols a mais de produto. Quando tu faz isso, tu provoca uma perturbação. O teu sistema sai do equilíbrio, porque 2 mais 3 dá um total de 5 mols. E tu tem só 1 mol de reagente, tá vendo? Então, nesse momento, ó, aqui o sistema está equilibrado. A gente diz que ele está em equilíbrio. Como a gente viu no nosso quadrinho aqui anterior, nesse quadrinho, tá vendo? Ó, é bem fácil de entender desse jeito. O sistema estava em equilíbrio, porque a constante estava obedecida. Era 2. Quando tu acrescenta 3 mols de produto, tu fez essa ação externa aqui, ó. Tu aumentou a quantidade. Tu colocou mais 3 mols de produto. Então o teu sistema saiu do equilíbrio. Ele está aqui, ó. A prova disso é que a constante dele não é mais 2. É 5, porque você tem 5 mols de produto e 1 mol de reagente. 5 não é a constante é 2, como o professor mostrou para ti. Então aqui nesse segundo momento, a reação está em desequilíbrio. Ela está nesse ponto aqui. Como ela vai ficar? Ela vai ficar para sempre assim? Não. Quando tu bota ácido no refri, tipo limão, o refri começa a efervescer muito mais. Isto é a prova de que o teu sistema está deslocando. A própria reação química do refri está fazendo alguma coisa para compensar esse ácido a mais que tu estás colocando. Tá. E o que ela vai fazer? Ó, ou ela vai formar mais produto, ou ela vai formar mais reagente. Sabe o que ela vai fazer? Vou te mostrar. Ela vai transformar esse excesso de mols de produto em reagente. E daí sabe como é que vai ficar? Ó, um destes 3 mols a mais que você colocou no sistema vai se transformar em reagente. E daí, ó, o teu sistema vai ficar 4 e 2. Dessa maneira. Vou colocar um molzinho aqui, ó.
1 mol dos 5, 1 mol dos 5 vai se transformar em reagente, provando que nesse caso o teu sistema ele está deslocando para os reagentes, pois dessa maneira eu vou ter 4 em cima e 2 mols embaixo. Pergunta, quanto que dá 4 dividido por 2? Ou seja, não é o valor da constante de equilíbrio, não é como tem que ser a razão entre produto e reagente? Sim, então o sistema volta ao equilíbrio. Então, o que eles vão perguntar para vocês? Exatamente isso. Eles vão te dar uma reação química e vão propor para vocês um desafio. Ah, aumenta o reagente ou aumenta o produto? Para onde o equilíbrio vai deslocar? É muito, muito fácil mesmo. E a gente pode usar também, além de um método matemático, caso você não goste dos números, um método lógico de uma balança. Tu pode literalmente fazer uma balancinha. Sempre um sistema em equilíbrio, ele tem que estar sempre em equilíbrio, ou seja, os pratinhos da balança precisam estar no mesmo nível. Então, se você acrescenta mais reagente, a balança vai ficar descompensada. A própria reação química tem que fazer mais produto para voltar a ficar em equilíbrio. Se você acrescenta produto, como eu fiz aqui na reação, eu acrescentei produto, o lado do produto vai ficar mais pesado. Então a própria reação química vai produzir mais reagente para voltar a ficar com a mesma proporção entre produto e reagente. É bem simples assim. Então o professor vai escrever aqui do lado para ti um exemplo para a gente enxergar e aí depois a gente vai anotar as observações ali. Exemplo. Vamos supor que vocês tenham uma reação bem simples, vou fazer uma reação bobinha aqui. N2 mais 3H2, equilíbrio, assim, dando NH3, dessa forma. Reação bem fácil, bem simples. Vamos supor que nessa reação vocês adicionem reagentes, ou seja, eu coloque nessa reação mais nitrogênio ou mais hidrogênio. Então, vou colocar aqui para ti, mais nitrogênio ou mais hidrogênio, tá? Vou colocar os dois aqui para ti. O que vai acontecer com o equilíbrio dessa reação? Tipo, eu abri o pote, eu abri lá o refri e acrescentei nesse sistema fechado mais reagente. Se você acrescenta mais reagente, o lado dos reagentes fica mais pesado. Aí a balança fica assim, descompensada. O que acontece? A própria reação química vai formar mais produto para restabelecer o equilíbrio e voltar à mesma proporção entre produto e reagente. Então, se você acrescentar reagente numa reação, a reação vai deslocar para os produtos. Vai formar mais amônia. É isso que vai acontecer. Desloca para os produtos. Vai haver uma maior formação de amônia se você aumentar a quantidade dos reagentes. Dessa maneira. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos diminuir a quantidade dos reagentes. Eu vou subtrair a quantidade de reagente que eu já tenho na reação. Eu vou tirar N2 e H2, tá vendo? Vou diminuir a quantidade de reagente da reação. Para onde a reação vai deslocar? O que vai acontecer com essa reação? É muito difícil. Discordo de ti, tu vai fazer uma balança. A balança está nivelada. Se tu pega o reagente e tira, o lado do reagente fica mais leve. Então ela vai ficar assim, descompensada. Significa que a própria reação vai deslocar para o lado dos reagentes para compensar a retirada que tu promoveu. Então, se você retirar reagente, a própria reação, vou fazer a flechinha aqui para ti desse jeito, vai deslocar para o lado dos reagentes. Então, vai haver uma transformação do que já tinha de produto na reação em reagente para que a gente compense essa ação. Portanto, retirar reagente faz com que a reação forme mais reagente para compensar justamente a tua retirada. Oi, Vitória. Para ter deslocamento, tem que adicionar os dois reagentes. Ou
Para ter deslocamento, tu pode fazer qualquer variação. Pode ser de um só, exatamente. Não importa. Pode ser só do nitrogênio, só do hidrogênio, exatamente. Desde que tu adicione alguém ou retire alguém, tu perturbou um equilíbrio. E a primícia é a mesma. Se tu, por exemplo, tirar só o nitrogênio, ela vai deslocar para fazer mais nitrogênio. Pô, tu tirou o nitrogênio, devolve o nitrogênio. Então a reação vai fazer mais nitrogênio para voltar a ter a mesma diferença entre produto e reagente. Tudo bem? Ó, quando tu tem um pouco de dificuldade aqui, muitas vezes se concentra na incompreensão do significado de divisão. A gente confunde muitas vezes com subtração, e não é, são coisas diferentes. Quando tu subtrai alguém, a reação ela compensa isso para que volte a ficar a mesma divisão entre os dois, ou seja, a mesma diferença entre as grandezas, a mesma razão entre as grandezas, e não uma diferença. Isso é muito, muito importante. Tá, e se eu aumentar a amônia, se eu aumentar o produto, ó, aumentou a amônia mais NH3, para onde a reação vai? Querido, vai parecer estranho, as pessoas vão te julgar na prova, vai parecer que, sei lá, que tu tá sob efeito de alguma coisa alucinógena, ou que tu é esquizofrênico, tem algum amigo imaginário, né? Mas não interessa, tu não tá na prova para fazer amigos. Sabe o que tu vai fazer quando chegar na prova? Tu vai fazer assim, ó, pronto, uma balança, nunca se erra. Ó, aumentou o produto tá aqui, então a balança pesou para esse lado. Portanto, a própria reação vai fazer mais reagente para voltar a ficar em equilíbrio. E você vai protagonizar essa cena patética no meio da prova. O fiscal vai te perguntar se tu está bem, se está tendo um AVC, alguma coisa, se está sendo possuído por alguma entidade, né, algum espírito maligno. E você vai dizer que eu estou resolvendo uma questão com o método da balança. É isso que tu vai dizer para essa pessoa. E dá sempre certo. Porque o importante aqui para a gente é que a gente acerte a questão. Então, olha que engraçado. Se tu adicionar produto, a reação vai deslocar para os reagentes. Vai haver uma maior formação de reagente para compensar essa adição de produto e restabelecer justamente a mesma razão entre produto e reagente. Ah, mas eu não entendi. E se eu tirar produto, o que acontece? Tira o produto, ó, pega o produto e joga o produto fora. Se tu pegar o produto e jogar ele fora, o lado do produto vai ficar mais leve, né? Então a própria reação tem que fazer mais produto, ó, o reagente tem que fazer mais produto para voltar a ficar em equilíbrio. Então, se você retirar produto menos produto, olha que engraçado, tu força a reação a produzir mais. Por quê? Ué, porque tu tá tirando o produto, então o lado dos produtos fica carente, ou seja, fica escasso. Então tu força o reagente a produzir mais para que retorne a mesma razão entre o produto e o reagente. Então é só fazer uma balança. E as perguntas na prova vão ser super simples. Como nessa reação eu posso aumentar a formação de amônia? Muito fácil. Para aumentar a formação de amônia, tu tem que adicionar reagente, porque daí a balança fica assim, ó. Ó, aí a balança fica assim, tá no desequilíbrio aqui. Aí o que a reação vai fazer? A própria reação vai fazer mais produto para voltar a ficar em equilíbrio. Dessa maneira. Ah, como eu posso aumentar a produção de amônia? Muito fácil. Tá aqui, ó, equilíbrio, equilíbrio. Aí você vai retirar a amônia. Mas, meu Deus, se eu quero aumentar a amônia, como é que tu vai tirar a amônia? Mas é que daí tu tira a amônia e guarda num potinho, né? Ó, pronto, tá aqui, eu já fiz essa amônia. Não faria mais amônia do que já foi feito, porque tá em equilíbrio. Então, desta maneira, você força a reação a fazer mais amônia. Ó, tirou a amônia, guardou no potinho, beleza. Aí a reação fica assim, ó. Ela fica assim na ação. Então o que tu fez? Tu desequilibrou ela, tu tá aqui. Aí a própria reação vai formar mais amônia para voltar a ficar em equilíbrio. E você aumentou assim o rendimento da reação. Pois tu forçou o reagente a fazer mais produto porque tu retirou o produto. Então, de uma maneira super simples, querido, aumentou de um lado, a reação faz mais o outro. Retirou de um lado, a reação refaz este lado, ou seja, forma mais este lado
para compensar essa retirada. O segredo é o verbo compensar. Compensação. Aumentou de um lado, deslocou para o outro, retirou de um lado, deslocou para o mesmo. Por isso eu vou pedir que vocês escrevam aqui comigo, ó, primeira ação, variação da concentração. Aumentar a concentração dos reagentes sempre desloca para os produtos. Lembrando que como o produto fica na direita, né, eu vou fazer uma flechinha, ó. Desloca para a direita. Desloca para os produtos. Tudo bem? Desloca para os produtos. A gente vai aumentar a quantidade de produtos. Certo? Dessa maneira. Deixa eu só colocar um sinal de mais ali para ficar mais fácil para todo mundo entender. Tudo bem? Eles sempre usam muito flechinhas, tá, pessoal? Por isso que eu estou usando as flechinhas aqui já para vocês se acostumarem. Então isso significa que desloca para os produtos, ou seja, aumentou o reagente, a própria reação vai formar mais produto para compensar este aumento. Diminuiu o reagente. Vamos lá. Diminuiu o reagente. Daí a reação vai deslocar para outro lado. Porque o lado que foi alterado foi o dos reagentes. Mas ele diminuiu. Então, a própria reação química vai deslocar para os reagentes, ó, flechinha, desloca para os reagentes para, literalmente, compensar essa retirada que tu fez. Então, é bem fácil. Mais reagente, forma mais produto. Menos reagente, forma mais reagente. Agora, segunda parte, vamos ver os produtos. Se eu aumentar a quantidade dos produtos, ó, mais produto, olha o que vai acontecer. A reação desloca para os reagentes. A gente vai ter um movimento da reação para os reagentes, aumentando a quantidade dos reagentes. Reagentes. Estejam onde sejam quem for, né? Ou sejam os reagentes que forem, enfim, componentes da questão. E se tu retirar o produto, menos produto, dessa maneira, olha o que vai acontecer. A reação vai deslocar para o lado ou sentido dos próprios produtos. Então vai fazer mais produto, ok? Para compensar a atuação. Essa é a mais importante, ela é a mais popular, porque é a mais versátil e também é a mais fácil de se, digamos assim, realizar num sistema prático, né? Nem sempre tu tem acesso à variação de pressão ou de temperatura. Por exemplo, numa caverna, tu não vai ter isso, mas aumentar ou diminuir a quantidade de participantes é uma barbada, é bem simples. O teu corpo não muda a pressão interna e também não muda a temperatura, senão tu vai fazer uma febre. Agora, a concentração dos participantes a gente muda o tempo inteiro. Por isso, o nosso corpo está sempre se adequando a essas variações, a essas ações. Pessoal, eu me fiz entender, ó, em uma frase bem curtinha, aumentou de um lado, desloca para o outro, e reduziu de um lado, desloca para o mesmo. É só isso. Aumentou de um lado, desloca para o outro, retirou de um lado, desloca para o mesmo. Tudo bem? Oi. Eu tenho dificuldade Oi, Fê. Eu tenho dificuldade de ver isso na vida real, assim, na minha cabeça. Muito fácil, ó. Vou mostrar para ti. Ó, H2CO2 dando H mais HCO3. Isso é um refri, sim ou não? Tá. Vamos supor que ele tá borbulhando, ok? Vamos supor que tu tenha pingado limão no refri. Limão é básico ou ácido? Ácido. Então, se tu pingou limão no refri, tu estás aumentando a quantidade de ácido. Vamos fazer uma balança? Ó, o ácido está no produto, sim ou não? Fica assim, não fica? O que a própria reação vai fazer? Ela vai fazer mais reagente. Quem é que está no reagente? Vai sair mais bolinhas de gás. Então chega hoje em casa, espreme um limão no refri para tu ver, vai formar muito mais gás do que estava formando antes. Mas não tem momento que você vai parar. Sim,
como o sistema é aberto, quando o gás for embora, acabou o equilíbrio, porque equilíbrio só funciona em sistemas fechados. Como tu abriu o refri, o sistema ele não vai entrar em equilíbrio mais. E é um sistema fechado na prática? Célula. Tua célula, teu corpo, exatamente. É um sistema fechado ou um sistema com uma tampa fechadinho. Então, se tu, por exemplo, pegar um refri, colocar limão e fechar, aí ele vai entrar em equilíbrio. Tu vai ver um monte de gás se formando, segura aquela tampa, vai formar um monte de gás e depois ele vai restabelecer o equilíbrio. Tudo bem? Queridos, eu me fiz entender? Vocês entenderam isso, sim ou não? Ok? Beleza. Não esqueçam uma coisa, né, pessoal? Que rendimento para o químico é deslocar para produto. Então eles adoram fazer perguntas simples do tipo: como você pode fazer para deslocar para os produtos? Ou como você pode aumentar o rendimento da reação? É muito fácil, ó. Aumentar rendimento precisa de aumento de reagente ou diminuição de produto. Aumentar reagente ou diminuir produto desloca para o equilíbrio. Para os produtos. Ou seja, aumenta o rendimento da reação. Tudo bem, queridos? Vocês podem xingar o educador, fiquem à vontade. Tudo certo? Ok? Maravilha. Então, vamos para a próxima. Essa representação matemática ela vai massagear teu cérebro. Ela vai fazer com que vocês... beleza. Ó, a proporção é sempre a mesma. Dá uma olhadinha com carinho para ela depois, quando vocês forem fazer as questões, para não esquecer. Porque ela traduz algo que, às vezes, como a Fê falou, a gente não enxerga, porque nós não trabalhamos muito bem com o micro, porque o micro requer imaginação, mas com o número sempre é muito mais fácil, porque a gente está vendo algo que é, enfim, lógico. Quando a gente sabe quando vai ir para o outro lado, quando vai... Quem vai dizer isso é a própria reação e depende do quanto tu adicionou. Porque como eu mostrei para ti aqui, como é que a gente sabe quanto vai ir para o outro lado? Até que volte o equilíbrio. Nesse caso, só foi 1 mol para o outro lado. Por quê? Porque a proporção tem que ser o dobro em cima do que tu tem embaixo. Então, se tu colocasse muito mais mols aqui, aí tu aumentaria bem mais a produção de reagente nessa reação. Tudo bem? Então, em poucas palavras, a gente sabe até quanto necessita para voltar o equilíbrio químico. E isso depende de quanto tu variou. Variou muito, deslocou muito. Variou pouco, deslocou pouco. É sempre assim. Queridos, eu vou mostrar para vocês o segundo, que é bem fácil, sinceramente é o mais simples deles, que é o princípio da pressão. Só que tem que cuidar uma coisa, né, pessoal? Pressão sempre é um fator exclusivo para gases. Quando se fala em pressão, foca nos gases. Os gases é que vão sofrer mais isso, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o nosso segundo fator, aqui na nossa tabelinha de fatores. Fatores, deixa eu colocar aqui para ti. Fatores, o fator 2, que é o fator da pressão. Como a pressão vai variar ou influenciar nos equilíbrios químicos, pensemos assim. É muito fácil. Vamos supor que vocês tenham essa reação aqui, ó. N2O, vou colocar 2 aqui, gasoso, mais 1O2 gasoso, dando equilíbrio químico, reação em equilíbrio, 4NO gasoso. Nessa reação, nitidamente, tu tem um lado grande e um lado pequeno. Um lado enorme, para ser mais preciso, que precisa de muito espaço para existir, e um lado menor, que é um lado que precisa de menos espaço para existir. Como é que tu sabe ver isso? É muito fácil. Aqui nos reagentes, a gente tem 3 mols gasosos. 3 mols gasosos correspondem a um volume de 67,2 litros se essa reação estiver na CNTP. Vamos supor que ela esteja na CNTP. Agora, nos produtos, a gente já tem uma reação com 4 mols gasosos. Tá, e daí? E daí que ela ocupa mais espaço, 89,6 litros. Haja vista que cada mol, 1 mol, a gente lembra bem disso, na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros. Nitidamente, isso conversa contigo, porque fala para vocês que essa reação tem um lado pequeno e um lado grande. E quando isso acontece, é muito simples trabalhar com a pressão. Por quê? Olha só, se tu aumenta só a pressão, tipo, não pode haver variação de temperatura.
E para que a gente não tenha variação de temperatura aumentando ou diminuindo a pressão, a gente precisa ter transformações isotérmicas, que são aquelas transformações onde a pressão é inversamente proporcional ao volume. Por exemplo, quer fazer muita pressão num sistema, querido? Aí tu pega e faz isso aqui, ó. Tu diminui o volume do sistema. Ó, tá ali. Quer fazer muita pressão? Aí tu pega e tu diminui o volume do sistema. Vou pegar aqui pra ti. Pegou aqui, ó. Diminui o volume do... Eita, Lelê. Tá vendo? Diminui o volume do sistema. Aí tu faz bastante pressão. Quer diminuir a pressão? Aí você diminui o volume do sistema. Dessa maneira. Então, a temperatura não vai variar quando a pressão e o volume variarem de forma inversamente proporcional. Em outras palavras, aumentar a pressão significa reduzir o espaço que o sistema possui, ou seja, as dimensões do sistema. Logo, se você quer produzir mais as moléculas que ocupam mais espaço, tu tem que dar mais espaço para elas. E dar mais espaço para elas significa aumentar os seus volumes, ou seja, diminuir a pressão. Pois, diminuindo a pressão, ou seja, aumentando o volume, né? Porque são duas propriedades inversamente proporcionais, ok? A gente sempre vai deslocar, ó, desloca para o lado maior. Desloca para o lado maior, o lado que ocupa mais volume, o lado que precisa de mais espaço para existir. Em contrapartida, se você comprime um sistema, como a gente fez aqui, se eu pegar aqui e comprimir o sistema, se eu empurrar essa tampa e diminuir o volume desse sistema, eu vou favorecer as substâncias que ocupam menos volume, que conseguem ocupar ou existir naquele espaço pequeno ou dimensão pequena. Portanto, quando a gente aumenta a pressão, ou seja, a gente diminui o volume, né? Empurra essa tampinha para baixo, eu estou aumentando a pressão e, consequentemente, diminuindo o volume do sistema. O que vai acontecer? Vai deslocar para o lado pequeno. Desloca para o lado pequeno, menor. É sempre dessa forma, queridos. É só observar os dois lados da reação e ver qual é o lado grande e qual é o lado pequeno. Qual é o lado que tem mais mols e qual é o lado que tem menos mols. Sempre o lado que tem mais mols gasosos é o lado grande e o lado que tem menos mols gasosos é o lado pequeno. Isso é bem importante, é super fácil de ver, acredite, vocês não vão ter dificuldade. E eu acho que a única observação que a gente tem que fazer aqui é sempre cuidem para ver, ok, os mols gasosos. Olha os gases da esquerda, olha os gases da direita e discrimina qual dos dois lados tem mais mols, qual tem menos mols, ok? Escreve no que tem mais mols, grande. Escreve no que tem menos mols, pequeno. Porque daí você vai lembrar que ao aumentar a pressão, as coisas ficam pequenas, favorecendo os pequenos. E ao diminuir a pressão, como tu viu no simulador, as coisas ficam grandes, favorecendo os grandes. Entretanto, só para nós encerrarmos, se os dois lados forem iguais, não tiver um lado grande, não tiver um lado pequeno, ninguém é favorecido com a pressão, porque ambos possuem os mesmos tamanhos. Isso é muito comum na química, diga-se de passagem. Comumente a gente encontra o mesmo número de mols nos produtos e nos reagentes. Então, se isso acontecer, a pressão não interfere nessa reação. É uma única pegadinha que eles podem fazer contigo em relação à pressão, ok? Então, vamos completar aqui o nosso quadro com pressão? Funciona assim, ó. É bem fácil. E a minha sugestão, pessoal, é, caso vocês não tenham ainda, né, se familiarizado com os deslocamentos, que não é algo muito complicado, mas num primeiro momento, pô, como é que eu vou decorar tudo isso?
O professor está te dando as dicas, as dicas didáticas. A concentração tu faz com balança. Aumentou de um lado, a reação desloca para o outro. Reduziu de um lado, a reação desloca para o mesmo. Pressão, dica didática. Fez pressão, ó, pressionou, ó, ficou pequeno. Então, fez pressão, vai para o lado pequeno. Diminui a pressão, ó, vamos diminuir a pressão? Diminui a pressão, vai para o lado grande. É só isso, bem simples mesmo. Então, eu vou te pedir para escrever comigo aqui, ó. Mais pressão. Mais pressão significa menos volume, porque pressão e volume são propriedades inversamente proporcionais. Sempre que se aumenta a pressão, ou seja, se reduz o volume, ocorre um deslocamento para o lado de maior, ou no caso aqui, perdão, menor volume gasoso. Menor volume gasoso. Gasoso. Então vamos ler o quadrinho, ó. Quando você faz esta ação, aumentar pressão, que significa reduzir volume, desloca para menor volume gasoso. Então tu vai olhar para a reação e vai ver qual é o lado de menor volume gasoso. É o da direita ou é o da esquerda? Nesse caso, o maior volume gasoso fica na direita e o menor na esquerda. Portanto, se eu aumentar a pressão, ou seja, reduzir o volume, deslocarei para o lado de menor volume gasoso, porque fica pequeno, só isso. Agora, em contrapartida, se você diminuir a pressão, ou seja, aumentar o volume desta forma, o deslocamento vai se dar para o lado de maior volume gasoso. Mas e como é que eu vou saber qual é o lado de maior volume gasoso? Querido, é o lado que tem mais mols gasosos. Mas isso é muito difícil. Não, é só olhar o númerozinho, ó. 4 é maior que 3. Só isso. Maior volume gasoso. Tudo bem? Caso não tenha ficado claro, eu vou escrever, ó, menos mols. Menos mols. Mols. Assim. E aqui do lado, vou escrever para ti, mais mols. Mais mols. Só isso. Ah, mas isso aí se percebe na prática? Sim, como a Fê falou no refri. Olha ali, ó. No refri, tu tem isso. H2O mais CO2, dando equilíbrio H mais HCO3 menos, que é o ácido carbônico. Então, presta atenção no refri. Quando tu abre o refri, tu diminui a pressão, porque ele está sob pressão dentro da garrafa. Se tu abre, tu diminui a pressão, tu liberta o sistema. Esse lado tem 1 mol de gás e esse lado tem 0 mol de gás. Então, qual dos dois lados é maior, pessoal? Reagente ou produto? Sempre usem essa linguagem, porque é a linguagem da prova. Reagente e produto, ok? Qual dos dois lados é maior, reagente ou produto? Então, se tu abrir uma garrafa de refri, ou seja, aumentar o volume do sistema, né? Porque tu abriu, tu liberou, abriu para o meio. Tu está diminuindo a pressão. Se tu abrir um refri, sai gás ou o refri, sei lá, absorve gás? Sai gás. Pessoal, é uma coisa muito exótica abrir um refri e sair gás, sim ou não? Não. A explicação está ali no quadro. Porque se você diminui a pressão, desloca para o lado de maior volume gasoso. Ou seja, mais mols gasosos. Ok? É bem fácil mesmo. Cuida só a pegadinha do... Já te falei. A pegadinha dos mols. Se os dois lados forem iguais, aí a gente vai ter um belo de um problema. Porque a pressão não vai surtir efeito algum. Opa, desculpa. Oi. Oi, Iago. E se tiver, tipo, uma substância gasosa e outra não? Mais mols gasosos. Sempre maior volume gasoso.
sempre gasoso, ok? Por quê? Porque somente os gases ocupam muito espaço nos sistemas. Então a pressão é algo estritamente para gases. Exatamente. Por isso que, ó, maior volume gasoso, só gasoso. Tudo bem? Posso apagar aqui para continuar, pessoal? Eu acho que eu não vou apagar, vou apagar aqui no meio que a gente já tinha escrito. Eu uso esse aqui para falar da temperatura e daí a gente fecha o quadrinho. Tá, pessoal, eu vou fazer uma observação que eu comentei com vocês na aula passada, que é o seguinte: os equilíbrios químicos, eles dependem apenas de substâncias, quando são heterogêneos, aquosas ou gasosas, tá? Então isso é bem importante, tá, pessoal? Sólidos e líquidos puros não fazem nada nos equilíbrios. Como a gente já conversou, o professor mostrou para vocês, inclusive, o porquê. Porque eles não apresentam variação de concentração. Então, por exemplo, vamos supor, como vocês estavam falando, que eu adicione água. Água é um líquido puro, ela não vai afetar o equilíbrio químico, porque ela não vai alterar a concentração da solução. Como assim não vai alterar? Não vai alterar, pessoal, porque quando tu aumenta a quantidade de um líquido, ele aumenta sempre na mesma concentração. Quando tu aumenta a quantidade de um sólido, ele aumenta sempre na mesma concentração. Então, sólidos e líquidos não alteram equilíbrios. Logo, ninguém nunca ouviu falar assim do dentista. Tu estás com cárie, come um dente. Nunca ouviu falar do ortopedista. Tu tá com um problema de descalcificação. Vai chupando esse fêmur para casa e volta semana que vem. Porque sólidos fêmur, sólidos dente, não alteram os equilíbrios. Apenas substâncias gasosas ou aquosas. Preciso fazer esse adendo correspondente à aula 8, que a gente viu no sábado, veremos hoje à tarde também, que é bem importante aqui, pois eles vão tentar pegar vocês aí. Tudo bem? Então cortem todo mundo que não for gasoso ou aquoso, porque estes não vão influenciar nos equilíbrios químicos. Queridos, vamos lá. Terceiro e último fator, o fator da temperatura. Temperatura. Como funciona a temperatura? A temperatura é o fator, na minha opinião, mais fácil. Por quê? Porque é muito simples. Quando tu tem aquecimento, favorece quem quer calor. Quando tu tem resfriamento, favorece quem quer perder calor. Se te deu um quente aqui na aula, porque calor não é sensação térmica, é energia em trânsito, sabe? Então tu não pode ter calor, tem que ter quente. Físicos são horríveis. Então se te deu um quente hoje na aula, tu vai abaixar a temperatura do ar-condicionado, porque tu quer te resfriar. É isso que acontece. Agora, se te deu um frio e tu quer ganhar calor, tu vai aumentar a temperatura do ar-condicionado. Porque quando aumenta a temperatura, favorece quem quer calor. Quando abaixa a temperatura, favorece quem quer perder calor. Que estranho isso que tu falou. Eu discordo. Todo refri que vocês vão beber, no rótulo diz assim, ó, beba com moderação. Não, esse é outro líquido. É, exatamente. Diz assim, beba porque gelado. Se eu quiser tomar quente, é que vai ficar um horror, porque daí você vai contrariar a reação. Sabe por quê? Porque o lado endotérmico do refri é o lado do CO2 e o lado exotérmico do refri é o lado... Deixa eu colocar a boquinha certa aqui. Fechou? Aqui o lado exotérmico é o lado contrário. Então, se tu beber ele quente, a reação vai se deslocar para o CO2 e tu vai perder todo o gás da bebida rapidamente. Se tu beber ele frio, a reação está deslocando para o outro lado. Então, está dificultando a formação de CO2. E aí tu não vai perder todo o gás de uma vez só. Então, toda reação química, pessoal, ó, eu vou escrever de um jeito super fácil. Reagente produto, ok? Toda reação química, ela vai ter a seguinte função: indicar qual é o lado endotérmico e, consequentemente, qual é o lado exo. Vamos supor que essa reação que eu estou vendo aqui, ela seja assim: lado endo no produto, e se o produto se ir para o produto, ó, se ir para o produto é endo, ir para o produto é endo, ok?
vir para o reagente é o quê? Então, se um lado é endo, o outro lado, obviamente, tem que ser exo. E a prova sempre vai indicar isso para vocês, nas próprias equações, para vocês poderem, né, ter clareza quanto às análises que serão feitas. Então, se um lado é endo, obrigatoriamente, o outro lado tem que ser exo. Tá, e daí? Bom, e daí que quando tu aquece uma reação química, tu favorece as substâncias que para, enfim, serem formadas, pensemos assim, elas precisam de calor. Então, nesse caso, como o produto é endotérmico, vamos supor, quando tu aumenta a temperatura, ó, mais temperatura, tu vai produzir mais produto naquele momento até a reação literalmente voltar a ficar em equilíbrio. Dessa forma. Então, se você abrir um refri quente, tu vai acabar formando muito CO2 até a reação voltar a ficar em equilíbrio, caso tu feche depois o teu refri. Quando tu bebe um refri gelado, a reação consome o CO2, guarda mais tempo o CO2 na forma de ácido, dando mais efervescência por mais tempo, né? E não liberando todo o CO2 de uma vez só. Faz esse experimento hoje em casa. Bota aí o refri no sol e depois pede para o Wesley, teu irmão mais novo, abrir ele em frente ao rosto. E aí vocês vão perceber que realmente vai ter muita produção de gás carbônico. Provando, na verdade, provocando também uma tragédia, mas provando que realmente, quando está quente, forma-se mais o lado endotérmico do que o lado exo. Então, se nós reduzirmos a temperatura, a gente vai provocar uma alteração no equilíbrio também, que é comum, né, pessoal? Afinal, temperatura é um dos fatores determinados por Le Chatelier, só que daí tu vai deslocar a reação para o lado exotérmico, dessa maneira, ok? Fazendo com que a reação forme muito mais o lado exo do que o lado endo. Então isso é bem importante, queridos, peço que vocês cuidem com bastante atenção, que é a mais fácil de todas, pois esquentou, vai para o lado endo, resfriou, vai para o lado exo. Sempre vai haver um lado endo, sempre vai haver um lado exo. É bem fácil. Então vou colocar aqui para que vocês vejam, ok? Pronto. Vamos lá. Aumentar a temperatura. Aumentou a temperatura, desloca para lado endotérmico. Ok? Aumentando assim esse lado, obviamente. Certo, queridos? Redução de temperatura, menos temperatura, sempre vai deslocar a reação para o lado exotérmico. Então, ó, desloca para lado exotérmico. Repetindo, isso sempre vai estar escrito na própria questão, então não vai haver necessidade de decorar nada, descobrir qual é a reação em questão, isso sempre vai ser fornecido para ti. Eu só tenho uma ressalva, tá, pessoal? Cuidado! Existem algumas reações químicas que, na verdade, fórmulas químicas que mostram que a temperatura ela é capaz de alterar o estado de agregação das partículas. E isso pode ser um probleminha, tá? Eu vou mostrar para vocês. As provas gostam de cobrar isso sim. Então eu vou mostrar aqui para ti. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é a equação de Van 't Hoff. Tem que saber isso só se tu vai fazer engenharia química, vai fazer química, né? Vai fazer... Não, só as duas. Química e engenharia química. Aí você vai saber a equação de Van 't Hoff. A gente pode prosseguir, inclusive, a equação de Van 't Hoff e achar que a equação de energia livre também, que é ΔG igual a menos RT vezes o log natural da constante. O que é isso? Posso desistir? Não, é bem tranquilo.
porque tu nunca vai fazer isso na prova. Eu só estou mostrando que existem fórmulas físico-químicas que conseguem conciliar a variação da temperatura à variação da constante. E as provas perguntam muito isso, muito mesmo. O único fator que altera a constante é a temperatura. Então eu vou escrever bem grande para vocês aqui, ó. Somente a temperatura é capaz de alterar. Temperatura é capaz de alterar as constantes. É capaz de alterar o Kc. Tipo, eu tenho que decorar isso? Aham. Porque ninguém nunca vai te pedir para aplicar uma equação de Van 't Hoff, ou enfim, a fórmula de energia livre. Jamais. Mas eles vão perguntar o tempo inteiro para ti. Ai, a temperatura altera o Kc. A resposta é sim. Tá? Kc ou Kp, tanto faz, qualquer constante que a gente tenha. Eu vou escrever alterar a constante, vai ficar mais fácil, né? É capaz de alterar a constante. Tu vai cansar de ver isso nas provas, tá? E nos exercícios também, obviamente. Agora de tema. Sempre que, por exemplo, a URGS que cobra muito equilíbrio químico, eles não deixam escapar isso nunca. Sempre vão fazer uma relação para ti sobre temperatura e constante. Ah, mas ele vai me perguntar como varia a constante? Normalmente não. Podem perguntar, mas normalmente eles só falam assim. Ah, e a concentração altera a constante? Não. A pressão altera a constante? Não. Constantes são constantes. Entretanto, a temperatura, ela faz isso aqui com as moléculas, ó. Dá uma olhada no que eu vou te mostrar agora. Deixa eu achar aqui. Ó, aqui está bom. Dá uma olhada nessa coisa que vai aparecer no quadro. Isso é uma molécula, tá vendo? Ó, tô mexendo nela, parece uma minhoca ali, tá vendo? Todo mundo tá vendo isso no quadro aqui? Sim ou não? Eu vou começar a aumentar a temperatura dela agora para tu ver, ó. Ó, olha o banho ali, ó, aumentando a temperatura, ó, Kelvin. Vocês estão vendo como é que os átomos estão ficando, pessoal? Erasmo, pode dar uma desligadinha só nesse momento aí? Obrigado, querido. Vocês estão vendo o grau de agitação? Temperatura é complicado, pessoal. Temperatura faz isso. Se continuar aumentando, elas se estouram. Então é óbvio que a temperatura vai influenciar muito na questão de dissociação e ionização, ou seja, na desagregação das coisas. Portanto, isso não acontece com concentração e pressão, porque pressão e concentração não alteram a agitação. Agora, a temperatura sim, ela altera a agitação. Portanto, só a temperatura vai acabar mexendo no Kc. Porque se ela muda o estado de agregação das coisas, ela pode mudar também a quantidade de produto para com a quantidade de reagente. As fórmulas são bem complexas, repito, não temos tempo hábil para deduzi-las, mas são as que o professor passou para vocês, que provam que... Erasmo, pode fazer essa gentileza de novo? Deus te abençoe, querido, tá? Obrigado. Ó, elas provam que... Vou colocar aqui para ti, ó. A constante é diretamente proporcional à temperatura, dessa maneira. Se a reação for endo e contrária se a reação for exo. Esse é o único porém assim, que pode tornar a questão um pouco mais difícil. Eu vou me fazer explicar, ou me fazer entender, desculpa. Na verdade não é uma relação diretamente porque é um expoente, né? Logaritmos são exponenciais. Mas não precisa entrar nesse mérito também. Eu vou me fazer entender de forma simples. Funciona assim. Esta reação, ela é endo. Então, se eu esquentar esta reação, por exemplo, eu produzirei muito mais. Se o produto é muito maior nessa circunstância, o Kc vai crescer. Porque o Kc indica produto. Quanto mais produto, Kczão. Menos produto, Kczinho. Então, só a temperatura é capaz de fazer isso, porque somente a temperatura é capaz de alterar a constante. Logo, se a reação é endo, aumentar a temperatura aumenta o Kc.
diminuir a temperatura, diminui o Kc. Haja vista que Kc é produto sobre reagente. Então, se a reação for endo e tu estás aumentando a temperatura, tu estás aumentando o produto, ó. E se está aumentando o numerador de uma divisão, o valor vai dando cada vez maior. Impossível entender. Eu discordo de ti. Quanto é que é 2 dividido por 1? Aumenta o numerador de cima. Quanto é que é 4 dividido por 1? Aumentou? Porque tu aumentou o denominador ou o numerador? Exatamente. Então, quando tu aumenta a temperatura de uma reação endo, a reação desloca para o produto, porque o produto é o endo. Então, está crescendo o produto, crescendo o numerador. Logo, o Kc vai aumentar. Se eu baixar a temperatura ou abaixar a temperatura, a gente vai fazer o fenômeno oposto. O professor é burro. Ó, isso aqui dá meio, sim ou não? Eu não sei, não tenho capacidade de fazer contas. Quanto é que dá 1 sobre 4? 0,25 é maior que meio, né? 25. Tá vendo que quando o denominador está crescendo, o número vai ficando menor? Porque tu está dividindo em mais partes. Então, se eu abaixar a temperatura naquela reação, o Kc, ó, presta atenção, o Kc vai diminuir, porque a reação vai deslocar para o reagente. Isso é o que tem de mais difícil em equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio. É a sacanagem da constante. Eles podem fazer? Podem, mas não é comum. A única coisa que normalmente eles comentam é que se aumentar a temperatura ou diminuí-la, sempre a constante vai variar. Isso é muito importante. A explicação está no quadro, com 2 formulinhas. Tem uma relação matemática que foge dos interesses do ensino básico, então as provas jamais vão cobrar. Entretanto, eles cobram apenas essa relação. A explicação simples é porque a temperatura é a única coisa que pode mudar os estados de agregação das partículas. Ok? Para provar isso para vocês, vou fazer contigo alguns exercícios bem simples. Oi. É uma transformação isotérmica. Quando tu abre um refri, tu não congela a tua mão. Quando tu fecha, tu não queima a tua mão. Então existem transformações isotérmicas. Se alterar a pressão altera a temperatura, tu não está mexendo com um fator, tu está mexendo com 2. Entendeu? Então existem transformações isotérmicas, que são as transformações onde não há variação de temperatura. Por exemplo, refri, por exemplo, um pote que tu abre, não vai mudar a temperatura, o teu corpo fica sempre em 36 graus Celsius, tu não respira, ai, tô me queimando. Não, tu não faz isso. Por quê? Porque a gente está num sistema isotérmico, ou seja, sem variação de temperatura. Tudo bem? Então, vários sistemas são isotérmicos. Eu queria mostrar para vocês uma questão bem boa, pessoal. 2, na verdade. Uma que é bem padrão para o Enem, a 122, que é do Enem, inclusive. E depois eu mostro outras para vocês. Essa prova foi muito difícil. Ela é ótimo comparativo para a prova de 2017. Foi uma questão muito fácil, sinceramente. Uma prova muito difícil. Bom, vamos lá. Observem bem, por gentileza, a reação que vocês têm aqui no quadro e a pergunta que o Enem fez para a gente. Diz assim, hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio. Isso é muito importante no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar. Esse ano foi ano de Copa, sim ou não? Sempre é bom lembrar disso. Ah, fulano passou mal, porque ele pode ter hiperventilado, hipoventilado, significa que ele respirou, ingeriu pouco ou muito oxigênio, isso pode gerar tonturas, pode gerar, enfim, náuseas, enfim, rendimentos adversos no esporte. Então sempre é legal lembrar dessa questão para esses anos de Copa, Olimpíadas e afins. Então vamos lá. Nessas condições ocorrerá a diminuição da concentração da hemoglobina oxigenada. Tudo bem? Em equilíbrio no sangue, conforme a reação está sendo apresentada. Tá, então agora, antes de ler as alternativas, eu gostaria de convidá-los a tentar entender por que a hemoglobina oxigenada vai diminuir
quando falta oxigênio para alguém. Vamos tentar fazer isso? Primeiro, faltar ou, enfim, aumentar alguma coisa. É variação de concentração, pressão ou temperatura? Concentração. Genial. Então eu estou trabalhando com concentração. O oxigênio está nos reagentes ou nos produtos? Reagentes. Se está diminuindo o oxigênio, a gente está diminuindo então o quê? Reagente. E se diminui reagente, desloca para os reagentes. E para deslocar para os reagentes, o produto que está aqui, ele tem que se desfazer para compensar reagente. Por exemplo, com o método da balança. O oxigênio está ficando mais escasso, então a tua balança vai ficar assim, tá vendo? Então a própria reação tem que fazer mais reagente para voltar a ficar desse jeito. Então é por isso que vai haver uma diminuição da oxihemoglobina, porque está diminuindo o oxigênio na reação, então essa oxihemoglobina tem que formar mais oxigênio para compensar isso. E aí a questão diz assim, a elevação da concentração, a alteração, da concentração da oxihemoglobina ocorre por causa do, letra A, elevação da pressão arterial. Não, está escrito bem aqui, por que acontece? Diminuição do oxigênio, está errado. B, aumento da temperatura corporal. Se aumentar a temperatura corporal, a pessoa está fazendo o quê? Febre, né? Não é isso que está dizendo ali. Redução da temperatura do ambiente. É temperatura que ele está falando do ambiente ou é altura, pessoal? Altura, não tem nada a ver com temperatura. Pula D, porque assim, E, diminuição das hemácias. Não, essa pessoa precisa procurar uma UPA urgente, né? Pelo amor de Deus, pode estar com um problema muito sério. Então a gente tem aqui a letra D. Ah, mas tu é burro. Está escrito pressão e lá tu falou concentração. A gente já conversou sobre isso. Queridos, a pressão parcial é a porcentagem, lembra disso? De uma substância dentro de um sistema. É a popular lei de Dalton. Ou seja, é a porcentagem de um gás dentro de um sistema. Se você fala em pressão parcial, já abre os olhinhos para isso, é a mesma coisa que falar em quantidade. Quantidade. A gente usa muito a expressão pressão parcial para falar de quantidade de gases. E como o oxigênio no ar atmosférico ele é gasoso, então a gente mede o oxigênio pela pressão dele e não pelo peso dele ou pelos mols dele, porque é difícil de pegar o oxigênio e pesar. A gente pega o oxigênio e mede a pressão do gás oxigênio num sistema. Então a gente chama isso de pressão parcial. Lembrando que o X aqui é a porcentagem de oxigênio. Por exemplo, qual é a pressão parcial do oxigênio na atmosfera? Ah, eu não tenho condições de falar isso. Eu discordo de ti. A pressão total atmosférica é de 1 atmosfera. Se a pressão do oxigênio ou a quantidade dele é 22%, ou 20%, dependendo do lugar, então a pressão parcial do oxigênio vai ser 22% de 1. Ou seja, a pressão parcial do oxigênio é igual a 0,22 atmosferas. Ou seja, não precisa fazer continha. A porcentagem de um gás indica qual é a sua quantidade. E a porcentagem desse gás determinará também a sua pressão. Em menos palavras ainda, pressão parcial é a mesma coisa que quantidade de um gás dentro de um sistema. Tudo bem? Então a resposta certa, letra D, quantidade de oxigênio.